Olá, boa noite. Oi, Li, beijo. Tudo bem, Li? Que bom que você tá aqui hoje. Vou esperar o povo chegar e eu já começo. Vamos esperar. Oi, Maria. Oi, Má, tudo bom? Ai, que saudade, que bom. Oi, Oi, Marcelo, já te chamo. Vamos esperar esse povo chegar. Esse povo hoje no frio tá todo mundo encolhidinho. Ótimo para uma história. Enquanto isso, eu vou começando. Boa noite, meu povo. Quinta-feira, 30 de julho. Amanhã é o último dia desse mês maravilhoso, onde nós tivemos muitas pessoas incríveis que passaram por aqui, pessoas de histórias que inspiram pessoas, muitas coisas boas. E hoje nós fizemos um encontro especial para todos vocês, uma contação de história para aquecer esse friozinho. Eu não sei vocês de onde vocês estão falando, mas aqui em São Paulo está muito frio hoje. E para fechar com chave de ouro, os nossos pessoas que inspiram pessoas e o papo do sofá, nós juntamos tudo e logo o Marcelo vai vir contar a história dele. Quero agradecer já de antemão e dizer para vocês que nós estamos com promoção de pós-graduação, fazendo duas concomitantemente. Em 6 meses, a segunda pós é 50% na mensalidade. Olha que coisa incrível. Nós temos curso 100% online, 100% EAD. De onde vocês estiverem, do lugar do mundo, vocês conseguem acessar os nossos polos e fazer essa graduação, essa pós-graduação MBA. Ó, não deixem para a última hora. Comecem agora e termine já esse ano, para o ano que vem, no novo mundo, a gente começar. Muito boa noite, eu agradeço a todos vocês. Em nome dos polos Tatuapé, Cidade Tiradentes, Jabaquara, República. Ai, gente, é tanto polo. Carapicuíba e Barueri. Eu vou chamar o Marcelo, que já vai chegando. Eu tenho certeza que hoje esse encontro vai ser especial e muito quentinho para aquecer todos os nossos corações. Marcelo é um dos bons presentes que a quarentena nos trouxe, né? Ele fala de outro lugar, de outra cidade, e eu o conheci pelas lives, através das lives, esses encontros maravilhosos que nós temos durante essa quarentena, pela internet. Também um apaixonado pela educação, um apaixonado por histórias, assim como eu. E aí, esse encontro, eu falo que deu match, porque educador com educador, a gente se encontrou. E hoje ele chega contando o casamento da Maritaca, o casamento das Maritacas. Como será que o Marcelo está? Tchan, 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 tchan. Sejam bem-vindos a todos vocês que estão chegando. Eu vou convidá-lo já e ele já entra. Nos derrubem 1 hora e a gente tem um papo muito grande para contar. Um beijo, Fê. Põe o Vitão aí. Olá, Marcelo. Tudo Boa bem? noite. Joia. Boa noite. Tudo bem? Muito bem. Deixa eu ver, cadê você que sumiu meu som aqui? Deixa eu organizar aqui o negócio. Me escutando o som? Tá me Tá me escutando? escutando? Tô escutando ótimo. Beleza. Ótimo. Marcelo, muito obrigado. Nós agradecemos imensamente a sua presença aqui para brilhantar a nossa noite de julho. Nossa última live de Nossa, hoje. última, ó, pra fechar com chave de ouro. Você está fechando com chave de ouro esse mês que foi incrível nas faculdades. E você está fechando com chave de ouro, que é o encontro para a família. Aí, ó, já tô com amigos meus aí que estão com os filhos. Vitão e Ah, Juju, beijo. Então vamos olá. lá. Eu Boa queria que você noite, começasse Felipe. diferente hoje, Marcelo. Hoje você começa contando a história e depois você fala de você. O que você acha? Ah, acho ótimo. Por mim, tanto faz. Sempre bom umas historinhas, né, de começo para aquecer já, né, Isso nesse aí! frio. Então, como eu falei, né, a historinha que eu venho trazer para vocês
para todo mundo que está aí, né? É o casamento das maritacas. Uau! Vocês conhecem o que é uma maritaca? Aqui em casa eu Alguém tenho conhece? muita, Ah, tem muita. Olha só, hein? mas eu Tem moro no gente que interior, né? tem gente que chama de maitaca. O, E aí, essas maritacas, né, elas são muito barulhentas, elas acordam cedo, andam sempre em grupos, agitadas e movimenta. Aqui no, em São José, né, em São José dos Campos, tem muitas maritacas, né, que tem bastante mata atlântica aqui, então aí aparece de montão. E essa Uhum. época agora começa meio que querer esquentar, e elas começam a se reproduzir. Então, e aí, olhando para ela, me inspirei, né, numa historinha para mostrar um pouquinho desses bichinhos, né, esse papagaiozinho pequeno, né? Então, Uhum. o casamento das maritacas é a seguinte: as maritacas, né, andam sempre em duas, em dupla, e simplesmente resolveram fazer um casamento na floresta. Hum. Se unir, fazer essa união tão especial das duas, que sempre andaram juntas, sempre estavam um casalzinho muito animado. E aí resolveram, vou convidar os animais para participar da nossa festa, né? E aí convida um, convida outro, vai convidando vários. E aí foi convidando que, de repente, uns bichinhos queriam ajudar no casamento, né? Queria lá Hum. uma aí tem outro bichinho lá, o bem-te-vi queria cantar, né, no casamento, e ela foi acolhendo um, foi acolhendo o outro, e aí foi ajeitando, preparando, né? Quem já se casou sabe que o negócio é complicado, E é né? bom quando todo mundo ajuda. Quando todo mundo ajuda, né? Porque aí você tem festa, e pensa aqui, já programa um ano antes, e aí você fica naquela loucura, né? É. E simplesmente elas também lá queria fazer um festão, né? Só que assim, nem todo mundo foi convidado para a festa, nem todo mundo festa, né? E você sabe quem não foi convidado a essa festa? Quem não foi convidado Quem para a festa? não foi convidado para a floresta, na festa, né, do casamento das maritacas? Eita. Alguém sabe? Alguém chuta aí? Faz Eu acho. Será que foi o leão? O rei da Será? floresta? Não, é uma tarde onça. É uma tarde. Ela não foi Gente, convidada, ela não foi convidada para a festa. Por que não ficou foi muito convidada? brava. Por que será? Porque eu Porque acho que todo onça, mundo né? tem medo dela. Ela vai querer comer todos os animais, então não convidaram ela, Ai, que né? Porque medo. senão vai ficar uma situação difícil. Só que a notícia, né? Como o Maritaca sempre gosta de falar demais, fofoca Uhum. daqui, fofoca de lá, vai ter um grande evento na floresta, a notícia correu, né? Correu Saiu no solta. noticiário, já saiu nas fofocas no noticiário da floresta, já saiu tudinho, né? E aí chegou nos ouvidos da onça, né? Que ia ter uma festa e que estavam os animais reunidos. E a onça ouviu, falou assim: Nossa, eu vou lá, vou me fartar, vou comer até. Né? Então ela falou: Gente, Eu vou intrusa mesmo. Ela decidiu intrusa. E aí, simplesmente ninguém soube, né? Mas ela decidiu. E aí, assim, os animais foram ajudando. Só que tinha um animal que é amigo das maritacas que queria ajudar também no casamento. E foi conversar com a maritaca, que é o nosso amigo preguiça. O bichinho adoro bicho preguiça. preguiça. Você gosta de bicho preguiça? Adoro, sou doida para pegar um no colo. Aqui, de vez em quando aparece nas estradas aqui, É, na adoro, acho na lindo. Dutra, sempre aparece aqui ó, um ou outro, né? E aí ele queria ajudar e foi conversar lá com as maritacas. E as maritacas olharam para ele e falaram assim: e agora? Onde a gente vai colocar o nosso amiguinho preguiça para ajudar no casamento? Né? Pois é. Será que ele pode ir na cozinha? O que você acha? Eu acho que não. Será que ele pode ficar lá na cozinha para ajudar? Ah, pode. Vamos deixar? Será que pode? Será? Olha, eu acho que a comida não vai sair, né? Vai É, acho que ele tem demorar, uma vai demorar. preguiça, né? Não vai sair uma comida boa.
nunca a comida sai, né? Você vai naquele casamento, parece que a comida nunca chega, né? É Fica verdade. lá. E aí não dá, né? Aí eles pensaram, será que ele pode ser garçom? Ih, com preguiça? Todo mundo com fome? Não Será que sei. como garçom vai dar? Né? Garçom, como que vai colocar o preguiça lá como sem garçom? A comida não vai chegar, né? A bebida vai Exatamente. esquentar, a comida vai esfriar até chegar na mesa, né? É. Então, não vai dar muito certo, né? E aí pensaram, foi pensando, até que a Maritaca teve uma ideia. Então vamos Uau. colocar ele na recepção, né? Para acolher, Hum, né? Ah, preguiça é amigo de todo mundo, preguiça gosta de cumprimentar todo mundo, então vai lá, fica na frente. Então colocaram o nosso amiguinho preguiça lá na frente para recepcionar os animais. calminho. Então, oi? Calminho. Calminha, acolhendo ali as pessoas que iam chegando, todo mundo ia se aproximando. Então a festa começou, né? O casamento foi lá, chegou o dia, e aí foi todo mundo preparando, preguiça lá na frente, foi acolhendo foi vendo na lista quem estava, quem não estava. E aí, como depois que todo mundo entrou na festa, foi lá acalmando, né? Todo mundo, preguiça, olhou, deu aquela olhadinha assim, viu que estava todo mundo, a lista já está completa. E aí, o que o preguiça fez? Dormiu. Ele dormiu, né? Tirou lá seu cochilo. Ele Acertei. preguiça falou assim: ah, já está todo mundo aí mesmo, né? Eu tenho que Vou ficar aqui, então vamos dormir. tirar um cochilinho, né? Vamos tirar um cochilinho de 5 minutinhos, né? A gente faz Isso. 5 minutinhos para dar uma 2 minutinhos relaxada. depois do almoço, fazer uma 2 minutinhos siesta. depois do almoço. Aí ele foi cochilou. Só que neste momento aconteceu o quê? Quem apareceu na festa? Não vai me falar que foi a onça. Sim! Justo na hora do soninho do preguiça, a Meu onça foi chegando, Deus! né? Simplesmente a onça foi chegando perto, deu uma observada, ela veio camuflada daquele jeito, no meio do mato, e aí Astuta! observou que o preguiça estava lá dormindo. Já viu aquela pessoa que gosta de dormir no sofá, né? Que depois do almoço, no domingo, Aham! pega aquele Conheço ronco, bem isso! Tem um exemplo desse em aquele tio, casa? aquele tiozinho assim que põe o prato de comida em cima da barriga, e aí tira aquele Isso! cochilinho, né? Tem um exemplo desse em casa? Ah, tem um exemplo? Olha Oh, só, hein? fácil, fácil! E aí, simplesmente, né, o bicho preguiça estava dormindo, a onça chegou, passou perto, quebrou um galinho, mas não acordou preguiça, deu uma viradinha do lado, continuou dormindo, e a onça tchum, entrou dentro da festa. Na hora que ela entrou dentro da festa, foi um arrasar, todo mundo correndo de um lado para o outro, e gritaria, e falando, a onça, a onça, a onça. E aí o bicho preguiça acordou, né? Aquela barulheira, o bicharado saindo, Aquela correndo, cara, aquela cara. E ele olhou assim, vixe, agora a onça entrou, como que a gente vai resolver? Mas o bicho preguiça, sabe? Ele é muito amigo, né? Colocaram ele na frente porque ele é amigo de todo mundo, é amigo de é, todos os bichos. aquela carinha E mansa que ele tem. aquele jeitinho, né? E aí ele fez o seguinte, ele combinou antes de ir para a festa com alguns animais, queria dar um Hum, recado se precisasse de ajuda. hum. Então, sabe, preguiça tem uma unha grande, né? Você tem unha grande? Mulher gosta de unha grande, né? A Aquela minha tá unha. pequena porque não tá crescendo, mas a gente gosta de unha grande. Tem gente que até compra as unhas assim, deixa É. gigante. Não igual o Zé do Caixão, né? Aquela Não, unha mas é uma unha assim, mais ou menos, né? Assim. tem uns centímetros aí. É. Então, o bicho preguiça tem aquela unha, né? Tem, Grande, né? o bicho preguiça é Então, uma ele unha muito grande, né? muito grande, ele usa para proteger, né? E aí Uhum. ele fez o seguinte: combinou com os cavalos, com os bois, búfalos, tudo quanto é animal grande, ele combinou. Se de caso precisasse, ele ia dar um assobio para pedir Hum. ajuda, né? Então, você sabe assobiar? Quem sabe assobiar aí? Aquele assobio. Assim?
Ó, Ó, eu sei, pode ser que tenham mais crianças aí, mas eu sei que tem a Júlia, o Vitor e o tem. Gabriel. Esses eu tenho certeza que estão assistindo. Eu acho que eles vão te ajudar a subir Olha. aí. Ah, eu quero um desafio. Manda aí um vídeo para nossa amiga aí, Uhum. assobiando depois. É, Manda aí um assobio. Então, o bicho preguiça deu aquele assobio bem alto, e aí os bichos lá descobriram, né, que estavam precisando de ajuda. E foi aham. lá, né, o cavalo, e aí foi o boi, o búfalo, foi juntando aquele monte assim, foi entrando aquela boiada, foi uma muvuca. Na hora que a onça viu, que via aquela muvuca para cima dela, eu que eu vou ficar aqui? Vou não, né? Ela, ó, Eu não. sumiu no meio do mato, rapou fora, e aí se mandou, né? Não quis ficar na festa, não. Eu falei assim, eu? E aí Eu. a boiada viu que a onça foi embora, né? Eles lá cumprimentaram o preguiça, falou: ó, se precisar de ajuda aí, só falar, fala conosco aqui. Aí o preguiça deu aquele aceno dele aí e foram embora. E a festa pôde continuar, o casamento pôde prosseguir, né? E aí foi tudo voltando ao normal, aquela música, o bem-te-vi cantando, e aí todos os bichos naquela animação, e o bicho preguiça, né? Depois que Dormindo! viu que o perigo passou, que tranquilizou tudo, o que, que ele fez? Dormiu de novo! Ele dormiu, né? Já Ah, estava eu não tarde. acredito! O nosso bichinho preguiça dormiu, mas a festa continuou e deu tudo certo, não teve problema. Esta é a historinha, né, do casamento das maritacas. Uau! Muito bem! Bate palma! Uhul! E essa história é sua! Vamos lá, agora conte você! Quem é você, o contador de histórias? A gente quer saber quem está atrás dessa história. Quem está atrás desse meu chapeuzinho, né? Foi difícil, Isso! eu corri agora, tomar banho, passar chapinha no meu cabelo aqui para ver se Esse dava cabelo certo. parece meio mistura do louco, do louco com Chico Do... Bento, tá uma mistura Ah, é de. uma mistura aqui, né, de meio que caipira. Então eu Adorei! Esse cenário acabei aí. fazendo, tem meu cenário aqui, né, dos meus personagens, da história. Então, a Maritaca, o Bicho Preguiça, ele é personagem da minha história, né, do livrinho Sonhos de Francisco, né, que Sonhos de foi que eu Francisco. criei Contos do Vale do Paraíba. Então, eu Maravilhoso. gosto muito aqui do Vale do Paraíba. Você conhece o Vale do Paraíba? Conheço. Então, eu gosto muito daqui porque tem muita natureza, tem montanha, Uhum, tem a praia aqui perto, tem Campo Jordão perto, tem São Paulo perto. Só não é sim. perto do Rio de Janeiro, mas dá para seguir, né? É. Então, aqui a gente está rodeado de muita natureza, muita coisa boa. Natureza, né? E eu quis fazer homenagem, né, a essa natureza. Eu acabei criando várias historinhas. Tem a história do livro, que é a história de três crianças que resolvem conhecer o Vale do Paraíba. Então, conhece esses animais, conhece vários outros. E aí Uhum, eu fiz um adentro, né, que outras historinhas junto com a história principal do livro. Então, eu uhum. tenho mais 14 histórias aí que eu coloquei junto, que é o Casamento das Maritaca, o Tião e a Onça, depois tem os Tucanos, tem várias as historinhas que eu fui criando de acordo com essa experiência. Super Então, aí, legal. do livro, eu criei o livro, né, a história do livro, e aí do livro nasceu o meu projeto, que é de contar a história, por isso que eu me visto aí com uma roupa, É um isso aí. macacão, né? E aí também um chapéu, um acessório. E aí nasceu, né, esse personagem, né, que ainda não tem nome específico, né? A criançada me chama de tio Marcelo, outros chamam de tio Miojo por causa do cabelo, né? Então, tem diversos nomes, né? Mas assim é um pouquinho, não sei, um resuminho bem para a gente poder conversar aí. E como surgiu essas histórias? Surgiram essas histórias? Foram inspiradas em quê?
Conta pra gente essa paixão sua por escrever para crianças especificamente, de onde surgiu tudo isso. Você deve ter um inspirador aí, um Tem, assim, a gente precursor. tem vários inspiradores, né? Sim. Atuais, assim, eu sou muito fã do Ilan. Então, ele, assim, a história dele eu me identifico muito por causa da minha história também, né? Uhum. E quando eu conheci ele assim pela internet, no YouTube, ele contando a história dele, aí me encantou mais, aí fortaleceu tudo que eu estava pensando no meu trabalho. Mas assim, eu criei essa historinha porque eu já escrevia poesia desde a adolescência, né? Tá. Eu gostava de escrever, gostava de fazer alguma poesia, aí mandava para as pessoas e eu tive até uma época de adolescente que a gente escrevia na carteira e às vezes tinha É. resposta. E eu ia lá poetizando a resposta, ia Aí você longe. fazia um negocinho de X, sim ou não? Sempre termina, né? Fazia Adolescente de termina com tudo. sim e não. Só não gostava do dia da faxineira, porque o dia da faxineira É, ela com tacava álcool em álcool, gel, apagava tudo, acabava a emoção. acabava toda a emoção. Mas aí depois ó, a vida foi girando, né? Eu acabei trabalhando com outras coisas e depois, mas eu sempre fui assim envolvido com escola, trabalhei muito tempo em escola, trabalhei em obra social. Então isso vai alimentando, né? A gente não Uhum. perde um pouquinho do lado, vamos dizer, Não, poético, o esse bichinho lado morde a gente nunca mais deixa, né? nunca mais. E aí, quando eu trabalhei um período na escola, foi aqui em São José, no ano acho que de 2004, 2005, assim, mais ou menos, eu trabalhei numa escola franciscana, e aí lá eu comecei trabalhando e eles me colocaram como um projeto. Não sei se você Hum. conhece o esquema de projetos, né? Uhum. Então estava Adoro. nascendo, a diretora estava implantando, e aí convidou eu para fazer alguns projetos para a escola. Então Uhum. eu fui fazer esse intermédio, né, entre o professor e a escola. Então tinha as festas de tudo quanto é tipo eu que fazia, né, que Você que montava fazia. junto com os professores. Então festa do índio, festa do padroeiro, festa da escola, Tudo. aniversário, e aí tinha os temas, folclore e outras coisas, ia surgindo eu ia planejando durante o ano fazer as atividades. Uhum. Então isso já me ficou um pouquinho mais aberto, a cabeça muito aberta, porque a gente não ficava na sala de aula direto. É. Então eu pegava os alunos e aí fazia um evento, às vezes um teatro, alguma coisa assim, sempre ligado ao tema e junto com os professores. Aí tinha Uhum. uma feira de ciência. Então eu tinha que envolver os professores, passar o tema. Então tinha bastante coisa assim que eu acabei trabalhando. Só Uhum. que nesse meio termo, com os pequenos, eu dava uma palavra todos os dias antes da aula. Então, os salesianos têm esse costume, né? Depois, lá na escola, eles colocaram esse costume lá de ter uma palavra da aula. Então, juntava todos os alunos no pátio e aí dava uma palavrinha. Então, uma mensagem, uma historinha. Geralmente, eu tinha uma apostila, que as primeiras apostilas lá, que, os contos de fada, umas historinhas. Nossa. No começo, eu ia lendo, né? O Você era o microfone cara mais suava famoso e mais querido da escola, né? e eu aqui. Tinha mãe que Certeza. gostava de É. ir, sentava lá, ficava lá. E aí foi criando assim esse vínculo com as histórias que, num certo ponto, depois eu comecei a contar a história das crianças no colégio. Uhum. Então, aí já comecei a ter, a escola tinha a parte de um menino que fez uma caridade, ou simplesmente ele for fazer alguma atividade diferente. Então, eu já comecei a bolar um pouquinho mais, né? Depois eu saí do colégio, houve um corte assim de funcionários, tiraram um monte de gente. Aí eu saí, fui trabalhar em outra área, trabalhei com informática e depois eu voltei trabalhando, né, com escola de novo. E Uhum. aí foi se fomentando. Quando eu fui na última empresa em 2016, aí eu saí, o mercado já estava ficando complicado, né? Já estava difícil encontrar. Eu estava saindo da faculdade, trabalhei em uma faculdade 8 anos também, e aí Uhum. estava muito difícil. Aí me veio uma ideia assim, será que eu não posso criar um meu projeto, tal?
fiquei matutando isso. Aham. Aí a minha filha tinha acabado de nascer, estava com 6 meses, e aí eu fiquei com ela para a gente não colocar ela numa escolinha. A gente fez um É. acordo, assim, um tempo até arrumar um emprego melhor, e tal. Sim. Só que aí não tem mais para o mercado de trabalho. E, Aí você é, descobriu a delícia que é ter uma criança, um ser para você ver desabrochar todos os dias. aí veio na minha cabeça, porque tinha que passar desenho, né? Um homem dentro de casa, vendo desenho 24 horas por dia, até hoje ainda 24 horas por dia, né? E aí aquela situação, e eu fui pensando, falei assim, eu já vou ficar louco aqui, né? Uhum. Mas aí eu falei assim, por que não entender quem fez os desenhos? Aí eu fui entrei no Maurício de Souza, do Maurício de Souza eu entrei em Monteiro Lobato, aí na hora que eu entrei em Monteiro Lobato, pronto, aí o negócio abriu, não teve mais jeito. Eu falei Aí o assim, por bicho que te não? mordeu e nunca mais você saiu daquele buraco. Aí, como a influência um pouco dele, eu criei as historinhas aqui do Vale, ele era do Vale, né? Uhum. Então, aí fui lendo todas as historinhas da Emília, fui vendo as Reinações, a Tia Anastácia, aí aquele negócio foi entrando e eu criei o meu, né? Porque tem o Maurício de Souza, faz os desenhos com criança, tal, mas a gente não tem muito assim ao redor, né, da literatura de coisas de crianças mesmo, né? Não. E isso eu peguei e falei assim, não, vou fazer também, né? A É, gente tem Galinha Pintadinha, Mundo de Brito, mas eles são muito focados à música, é, focado, né, algum exatamente. tipo de espetáculo, mas não na base da literatura. E É. aí eu criei a historinha, aí como eu tinha muitas amigas professoras, né, e ainda tenho, né, muitas, e elas foram lá, vem aqui contar a história do seu livro, vem cá, aí pronto, aí não parei mais. Começou e não parou mais. Edital da prefeitura, né, aqui de São José. Eu Uhum. entrei, passei, aí estou dando aula na Fundação Cultural e também faço apresentações na rua, contação de história e junto com o pessoal do circo também, tem bastante atividade. Aí escreveram os livros e publicou, né? Então, aí depois eu publiquei o livrinho, né, a historinha, e depois nasceu uma parceria com uma editora aqui de São José. Ela Hum. gostou da minha poesia, eu fiz uma poesia das cores. Então, aí tem aqui o livrinho. E aí, nessa poesia das cores, ela falou assim: não, posso desenhar o seu livro? Eu falei, pode. Aí ela desenhou, mas me desenhou, né? No É. livro sou eu aqui, ó. É a Ah minha lá. cara que ela fez. E aí acabou criando esse segundo livro. Tem muitas histórias que o din-din, né, da gente não, de acordo que vai entrando, a gente vai, É. como a gente é independente, né? Então vai entrando, eu vou publicando. Eu vi que tem a história da Valentina, né? Que é linda. Fala de um luto A infantil história, de uma forma bonita, né? a história da Valentina foi uma amiga minha que ela perdeu a filha dela e aí ela tinha a boneca e ela contava, falava, olha a bonequinha dela ficava na cama aqui e tal. E eu me sensibilizei com a história dela e eu fiquei pensando, né? Falei assim, posso ajudar ela, sei lá, em alguma coisa. Aí me veio uma história na cabeça, né? Que é a Valentina. A Valentina chama a boneca mesmo, né? E Uhum. aí eu fiz a historinha e passei para ela. Nossa, ela chorou até dizer chega. Imagina, Foi um marco para ela. com Nossa, certeza. ela me segue, fala. E já várias pessoas que perdem crianças que eu ofereço a história, né? Fala assim, você quer ouvir a história? Ou ouça. E então aí a pessoa sempre se identifica, né? Porque é uma ligação que a gente tem com um Sim. carinho, né? Com a É. criança, né? E é uma forma diferente de trabalhar o luto, né? É uma forma lúdica de você falar do luto, né? E é bem bacana. Quem puder assistir, assistam. E fez Vejam, recentemente no Brasil um procurem. mês, Procurem na não faz página nem do um mês que Marcelo, que é super legal. tem Marcelo, no e aí a YouTube. tua filha, hoje ela é tua inspiradora de histórias? Então, até se você olhar lá no meu canal do YouTube, tem 3 historinhas dela, né? Uhum. Ela também já entrou no mundo agora, artista. Essa semana ela tem um violão parado em casa aqui, ela foi lá e começou a tocar o violão. E ela toca no ritmo, não toca assim, as notas, né? Não Essa é mãozinha qualquer dela nem. coisa.
Mas não, ela não faz assim, João, 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 não, ela vai, assim, parece que não, uma batida, ela criou uma batidinha dela. Disse, É. isso aqui tem que investir, porque senão vai Essa ser daí vai batido. ser sua copilota de histórias. É, você já criou uma história para ela? Então, eu, assim, diretamente com ela, né, assim, para ela, eu pensei numa que ela gosta muito de ver o bem-te-vi, né? Quando o bem-te-vi Uhum. aparece aqui perto, ela fica doida. Ah, o bem-te-vi, eu quero ver o bem-te-vi. Eu estou elaborando uma historinha, vai chamar a Clara e o bem-te-vi, né? Hum, Então, aí, assim, então matutando, deixo, como diz, todas as minhas histórias é igual fazer um bolo ou um pão, né? Vou lá, primeiro mexo na massa, coloco um monte de ideias e aí depois eu deixo descansar, né? deixa eu Eu vou lá, descansar. deixa ela, deixa a historinha lá um tempo. Às vezes, no meio do caminho, vem um pedaço, né? Uhum. Aí coloco. Às vezes vem inteira. Por exemplo, a historinha do urso e o pote de mel vem inteira na minha cabeça. Ela fechou assim um dia de noite, de madrugada. Eu falei assim, fui lá, peguei um papelzinho, coloquei ela, como diz, o esqueleto. Depois no outro dia fui lá, comecei a colocar a historinha, mas ela já saiu inteira já. Já vem inteira, né? O que mais te encanta contar histórias? Porque você vai nas escolas, né? Você vê aquelas carinhas, aqueles olhinhos, né? Quando você conta a história, o que mais te faz assim? Você fala, realmente é isso que eu queria fazer, né? É isso que dá prazer de ver que a história ela tem essa possibilidade de mudar vidas, né? Às vezes a criança é Sim, tímida e aí ela conta uma história, ela ouve uma história, ela se identifica, né? Como que é isso sim. para você que conta as histórias nas escolas? Então, para mim, né, essa experiência de trabalhar com a criança, né, com as crianças, é muito assim, gratificante, o retorno que elas dão, né? Uhum. Então, uma coisa é você, quem trabalha com pessoas, né, sabe, né, quando você tem um retorno da pessoa, a gente fica encantado. É Sim. diferente, por exemplo, eu não sei, se eu nunca, eu acho que conseguiria viver muito tempo trabalhar com, por exemplo, numa fábrica, É. fazendo sempre a mesma coisa. Eu acho que para mim eu não conseguiria. Eu preciso ter alguém, preciso conversar, falar, pensar. Então eu gosto muito dessa área, assim, por causa Uhum. do humanas, nesse sentido. Né? Então a criança, quando ela dá essa resposta para a gente, os olhos, a maneira de falar, a maneira que vem e coloca, nossa, isso derruba a gente, né? Ela vem, abraça, ela beija, nossa, ela quer saber do personagem, É. ela acredita, É. então ela acredita muito no personagem, ela leva o personagem com ela. Nossa, quando eu tenho aqui a minha amiga onça aqui, ó, sabe? Tem uma amiga onça que anda aqui. Ah, Uma vez uma menininha pegou assim e ela dormia todo dia à noite com a onça. Todo dia você dorme com a onça e fala assim, né? Que a onça é o personagem dela, ela se é. identifica. Ela ouviu a história, né? Ela ouviu. Por isso que a gente vê, né? Esse negócio de desenho Peppa, desenho como trava, né? Entra na cabeça Sim, a da criança, a criança identificação, quer. né? Às vezes é um momento que a criança está passando, a criança está passando algum momento e aí identifica, né? A gente às vezes não tem a noção desse poder, né? Que tem a história. E às vezes só pela identificação mesmo, a gente fala, ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, a criança não tem nada a ver com isso. Mas é uma identificação, ele gostou, né? E vai e vira, né? Um novo Então, um escritor, um exemplo novo assim, leitor. Então, um exemplo assim que eu assim no ano retrasado que eu tive, que eu acho que assim, eu acho que consagrou tudo aquilo que eu estou fazendo, né? Eu fui numa feira de livro aqui em São José e aí eu fiquei lá na minha banquinha vendendo livro, e tal. E aí passou várias pessoas, foi comprando, mas passou um menininho, acho que tinha uns 3 a 4 anos. Ele passou e viu meu livro. Ele se identificou, olhou, papum, né? Foi um É. namoro assim que ele pegou o livrinho e falou para a mamãe: eu quero, eu quero, eu quero, né? Aí a mãe olhou para o meu livro, acho que ela não viu que não é um livro de editora muito grande, sei lá, não sei. Ela falou assim: vamos ver o outro, vamos dar uma voltinha, vamos Não, isso aqui. Pai. E foi conversando com o menininho e nada, o menino não largava. Até que ela foi falando, falando, falando na cabeça dele: olha, tem lá uma outra coisa legal, isso, aquilo. Tá? Aí
ele deixou, né? Passou, eu vi que a mãe não estava querendo, eu falei, nem vou ficar insistindo. Eu não sou, Insistindo. tipo, não sou muito vendedor, assim. Tem vendedor que vai, fala e coloca a pessoa, ainda dobra a pessoa no meio, né? E, aí ele foi embora, né? Passou meia hora, ela voltou com o menininho. Né? Falei assim, olha, eu não aguento, eu não consigo. O menino quer o seu livro, ele fala do seu livro. É. Aí eu falei, não, tudo bem, é isso. Aí eu assinei para ele, tirei Nossa, foto é. com ele e tal. E aí ele pegou o livrinho e foi. Aí não passou mais um tempinho, uns 15, 20 minutos, veio uma pessoa. Olha, eu vi seu livro andando por aí, na feira. Aí eu falei assim, o meu livro andando na feira? É, tinha um menininho segurando, assim, aí me Bonitinho. mostrando para todo o livro. O seu garoto propaganda. Virou garoto propaganda. Eu falei assim, é verdade? Ele falou assim, tá andando por tudo. Aí depois a mãe começou a mandar foto para mim pelo WhatsApp, falando: olha, o meu filho não larga o seu livro, ele gostou demais da história do livro, ele andou, tirou foto com um tom de gente lá na feira e com o livrinho na mão, não largou, virou um brinquedo, virou alguma coisa assim. Isso para É. mim foi uma coisa assim, que mexeu muito, né? É. De como uma história minha, né? Algo que eu escrevi, que eu pensei, estava dentro de mim, saiu, né? Uhum. Foi para fora, entrou numa criança, entrou na vida de outra pessoa e fez um sentido, né? Então Sim, isso eu com acho certeza. que É, e trabalhar com literatura, e ainda literatura infantil, eu falo que é um presente, né? Para poucos. Poucos têm esse dom de escrever para crianças, né? Que atinjam a criança mesmo, a história da criança, porque é muito difícil, é um mercado que a gente sabe, eu trabalho com educação infantil também, né? É um trabalho muito uhum, árduo, né? Para pouco reconhecimento, infelizmente, né? O que eu falo, se a gente traz tudo que se refere à educação é muito complicado, né, nesse país, infelizmente. Se vem qualquer mulher rebolada, 1000 audiências, em 2 minutos guardam a música, né? E é isso. Então, quem trabalha com educação, trabalha com o amor, totalmente pelo amor, né? Porque a gente precisa passar esse amor para as pessoas, né? Então eu acho super sim, legal. Eu falo que nos meus lugares sempre vão ter disponíveis todo o espaço do mundo para quem quer encantar crianças, quer encantar vidas, porque uma leitura faz toda a diferença. Talvez esse menininho ele vai começar a ler porque você inspirou ele a ser um escritor, a ser um leitor, né? E é isso. sim. Quem faz os seus desenhos? Você tem alguém que faz os seus desenhos ou você que cria os seus desenhos? Então, eu que criei todos esses desenhos aqui, eu que fiz. Não sou desenhista, simplesmente foi por necessidade mesmo, questão de para pagar, né? Uma ilustração é caro, então eu fui arriscando no CorelDRAW. Aí fui lá, Uhum, peguei que primeiro eu fiz os meus fantoches, quando eu apresentava a historinha, contava a história, usava os fantoches. Aí eu uhum, tirei uma foto do fantoche, e dos fantoches eu fui tentando fazer alguma coisa assim, bolando um desenho no CorelDRAW, e aí deu certo. A uhum. criançada gosta, que é colorido, né? Então, tem cores, cores vivas, então ela gosta, então acabou assim E seguindo aí em frente, todos né? os seus livros são esses mesmos personagens? Como que funciona? Conta para as pessoas. Então, a história do livro principal são uma história que, não sei se você consegue ver, são três crianças. O do Uhum, meio, Francisco, então por isso leva o nome Sonhos de Francisco, né? O livro, o projeto, é por causa uhum, dele. Então, aí depois ele tem dois amiguinhos, que é a Maria, né? E depois o Zezinho, né? uhum, Então são os três que permeiam a série Sonhos de Francisco. E aí, como eu coloquei, gosto muito dos animais, fui acrescentando os animais dentro como um outro personagens tal. E aí eu fui criando outras histórias e essas histórias alguns são protagonistas. Então eu uhum. sigo aquela linha, né, que dá voz aos bichos, né, que é meio fantasioso, né? Essa ideia que até Monteiro Lobato colocou isso muito forte, então, da gente colocar a voz, né?
E a criança vai se identificar, né? Ela vai Com identificar com os certeza. personagens, com aquilo que. E eu vou pegando, primeiro, eu faço uma pesquisa do animal. Uhum. Então, o meu livro ele foi feito em 3 linhas. Então, a primeira linha eu fiz, que é a questão da literatura, né? Trazer essa questão bem próxima das crianças. A segunda linha é o meio ambiente. Então, o foco, então eu pesquisei para colocar um pouquinho dos bichos. Tem que saber que bicho que é. Então, por exemplo, aqui não sei se dá para ver, eu vou subir um pouquinho, tem um macaquinho aqui, chama muriqui. Macaquinho, a coruja, o tucano. Coruja. Coruja é a coruja listrada, tucano, Uhum. né? É comum, bem. Mas o macaquinho é o macaco muriqui. Você tem a história Então, é dele para uma contar pra gente agora, sim? Papum? das. Então, o muriqui, ele é um macaquinho assim que ele é amigo de todos, né? Ele é um macaquinho assim que ele é o único primata que não briga entre si. Então, todos os Hum. primatas brigam por território, por ele é meio zen e até os pessoal que mexe muito com que gosta de coisa zen assim, fala que o muriqui ele é zen, né? Que ele não briga mesmo, ele aceita, todo mundo pega a mulher de um, mulher do outro, Tá tudo assim. certo. Tá tudo. É o sonho de todo homem, tá tudo certo. E aí, assim, ele é um animal, só que ele só tem no Brasil, né? Não tem lugar nenhum no mundo. Ele tem aqui na região de São José, do Vale do Paraíba, tem na região do Paraná, um pouco, e também do Espírito Santo, perto de Minas. Então, Tá. é os únicos lugares que tem. Uhum. Na última pesquisa que eu fiz, ele tinha mais ou menos 1.000 unidades, né, dele. Então, é muito pouco, está em Muito pouco. extinção. Então, eu trouxe ele. Tanto que ele foi quase personagem da Olimpíadas do Brasil, né, em 2016. Uhum. O corpo do bichinho, quem viu, né, que foi feito, né, aquele bichinho, o corpo é dele. O corpo foi feito, foi vários bichos, né, foi uma emenda de vários bichos que eles colocaram o Uhum. personagem das Olimpíadas. Mas o corpo é do Muriqui, porque eles fizeram uma campanha, os artistas, músico, É. tem vários, fizeram uns vídeos no YouTube, tem deles falando, cantando, mostrando que o Muriqui, a importância que é, né, desse É, macaco. com E certeza. ele vive na floresta, assim, ele não tem muito contato com pessoas, não, ele não gosta muito Não de gosta, né? esse, É. não, as pessoas vão Meio avançando. primata, primata, não gosta do envolvimento com ninguém. é, Só com as mulheres então, dos outros, dos outros macacos. da linha dele, da mesma linha. Não pode ser. Marcelo, qual que é a história que você mais gosta de contar sua? Sua história que você mais gosta de contar? Minha história, assim, historinhas mesmo assim, ou, Suas histórias que você criou, que você mais gosta de contar, que você mais acha que as crianças ficam. então, essa, a primeira o Casamento das Maritacas. Aham, Esse é o X da questão mesmo. A criançada vibra, eu adora. vou falar de preguiça. é. Mas tem uma outra que o pessoal gosta muito, que é O Sonho de Francisco e os Contos Assombrados. Hum, Que que vai futuramente vai virar um livro, né? Mas eu pego alguns elementos principais do folclore e coloco dentro da minha história. tá, Então, não sei se você conhece Paraibuna aqui, você já ouviu falar? conheço. Já ouvi Então, falar. Paraibuna tem um cemitério lá no Paraibuna que tem uma frase famosa: Nós aqui estamos, por vós esperamos. Ah, não quero ir, não. Não pode, não precisa me esperar, não, gente. Não precisa, não, né? Ainda bem que eu não vou pra Paraibuna, tá tudo certo. Então, aí simplesmente lá foi feito, né? Essa frase um padre colocou lá na época, e essa frase ficou, não tiraram do Ah, cemitério. E aí isso me veio na cabeça, eu falei assim, nossa, eu vou criar uma historinha em cima desse cemitério. E aí eu fui fazer um evento lá em Paribuna, e a mulher falou: Você vem contar uma história aqui? Vou, e ainda vou criar uma história para vocês. Aí eu lembrei é. do cemitério, aí eu falei: Então tá bom. E aí eu fui, né? E essa história deu muito certo. Os meus 3 personagens são pegos pela Cuca, e aí a Cuca prende eles no cemitério, Não, e aí peraí. eles Não falam: dá spoiler, não. Vou te propor uma coisa. Você consegue contar ela pra gente em 10 minutos? Conto, em Então 10 tá. minutos eu conto.
Para a gente finalizar, eu vou finalizar com você aqui, para você, vou deixar você para contar a história, para a gente fazer, tá bom? Fazer uma coisa diferente. Quero te agradecer imensamente a sua Já deu o presença. horário ali da live, já? Já vai dar horário! Esse Instagram derruba a gente em 1 hora, faltam 12 minutos. Então eu vou encerrar com você. Vou ficar aqui sentadinho ouvindo. Quero te agradecer em nome dos polos Tatuapé, Cidade Tiradentes, República, Eu que Jabaquara, agradeço. Barueri, Carapicuíba, que agora a gente está com um monte de polo. Agradecer a sua seu aceite do convite, a sua presença aqui. Espero que logo isso tudo passe, que você venha até os nossos polos fazer divulgação. Com certeza. Estou deixando aberto aqui o espaço para você dizer de onde você vem, onde as pessoas compram o seu livro. Quero dedicar essa história aos meus bebês que estão aqui, a minha sobrinha Bia, a minha filhadinha Bia, a Júlia, ao Vitão e ao Gabriel, que eu sei que estão aqui presentes. E aí, as outras crianças e a todos que estão aqui, muito obrigada. Agora eu vou ficar de ouvinte, só ouvindo você. Marcelo, estou aqui só ouvindo, muito obrigada. E conta a história então pra gente. Eu agradeço a todos vocês aí, o pessoal que está aí acompanhando a gente até o finalzinho aí, as crianças, um abraço, um Tá beijo. cheio de criança aqui hoje. Que belezinhas. E tudo que, assim, a história permeia, né, a nossa vida, a gente é contador de histórias, sempre vai ser. Uma delícia. Você também todos nós. A gente sempre conta história, às vezes está no ônibus, está na rua, está no carro, seja onde estiver, você vai ver uma cena e aquilo ali vai ficar e você vai querer contar para alguém. Com certeza. Pelo menos para alguém você vai. Então, todo mundo tem esse lado, né? Mas também o lado meio que profissional, meio coisa, a gente também aprende, né? A vida leva a gente a aprender algumas coisinhas. Então, né, tem que colocar o meu... Volta o chapéu e agora eu estou de ouvinte também. Muito obrigada a todos. Já vou me despedir, mas vocês fiquem para escutar a história do Marcelo, que essa daí, com tenho certeza que é incrível. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado pela sua generosidade. Obrigado por encerrar o nosso julho aí maravilhoso e por aquecer hoje a nossa noite que está tão fria. Esquentar um pouquinho, né? O frio lembra esquentar com história, que é isso que a gente gosta. Quem quiser depois acessar o meu canal, né? Marcelo Fernandes 78 no Instagram, que é esse que está aí. Isso. Depois tem no YouTube Marcelo Fernandes, mas se digitar Sonhos de Francisco também vai puxar. No Facebook tem uma página Sonhos de Francisco. E para adquirir os seus livros? Para adquirir os seus livros. Contato comigo nas redes sociais. Direct. Ele responde rapidinho, gente. Respondo até de madrugada, quem manda eu respondo. A gente fica acordado. Tipo eu? E a gente caminha aí. Tem o sonhodefrancisco.blogspot.com. Ele vai nas escolas, né? Você vem para São Paulo também, vem para Osasco, porque nosso público é daqui. Faço oficinas de história, oficina de personagem, oficina também de escrita, o que quiser. Aí a gente, de arte, bagunça, também a gente faz. Chama o Marcelo, que ele é incrível, gente. Pode ser que a gente vai e segue. Isso aí. É uma historinha, né, de Paraibuna. Quem não conhece Paraibuna, aqui fica bem pertinho de Caraguatatuba, né, da praia, fica mais ou menos 15 minutos, e fica perto da Cavalho Pinto também, uma meia hora, 20 minutos, você segue encontrando essa cidade. E nessa cidade, então, lá tem o nosso cemitério. E os nossos personagens, o Francisco e a Maria e o Zezinho, queriam ir lá, né? Conhecer tal essa cidade, porque falaram do tal cemitério, da tal frase, né? Que estava esperando quem pudesse entrar naquele cemitério. E eles ficaram com mutuca e foram. E chegaram lá, né? Entraram, né, para conhecer tudo, foram e de repente encontraram quem? Deram de quem? De cara lá com a nossa, né, a nossa bruxa. Ai, querida. Que medo! A Cuca, né? Estava lá com seu panelão, né, fazendo as suas poções, né, fazendo os seus venenos, estava preparando lá
Quando eles viram, ela enxergou eles. Ah, vou pegar vocês, crianças. Ai, E que foi medo! agarrar as três crianças. E agarraram as três crianças. E o Francisco e a Maria falaram, e agora a gente vai virar sopa, a gente vai... Isso. Mas o Francisco, ele é muito espertinho. E Hum. aí ele falou assim para a Cuca, Cuca, você não quer fazer um acordo com a gente? Deixa a gente ir embora, faz as suas coisas aí. Camaradagem. A gente faz alguma coisa para você, né? Alguma maldade, não sei o que é. O que precisa fazer aí para a gente sair? Aí a Cuca falou assim, então tá bom. Eu vou dar uma coisa para você. Traz o Saci para mim. O Saci, traz o Saci para mim. E aí, se você trouxer o Saci até a meia-noite, eu não vou fazer nada com vocês. E aí a criançada já estava ficando noite, né? Já estava lá. E falou assim, então tá bom, né? Vamos tentar, né? E aí foram, né, dentro do cemitério. E aí foram correr atrás lá, porque o Saci estava por ali, né? Tava meio que ali, ela queria que pegasse ele. Aí, de repente, estavam andando e escutaram o quê? Um barulho. Como que a gente pega o Saci? O que eles escutaram? Alguém sabe? Saci. Alguém adivinha aí que A escutaram? mula sem cabeça? É! Eles estavam andando, de repente, foram perseguindo eles. Eles começaram a correr, estava atrás. Quando eles viraram para trás, o que viram? Um cavalo com a cabeça de fogo e perna para quem tem corre dentro do cemitério. Pode, né? Simplesmente era a mula sem cabeça, né? E aí eles se esconderam, ficaram apavorados, suspiraram, né? Com Nossa, mula sem medo! cabeça. Com tudo! E aí eles ficaram meio apavorados e falaram assim, eu acho que elas já foram embora, né? Ela já sumiu, já... Fala para mim os tempos aí, que não me perco aqui. Vai, vai, vai. Quando faltar 20 segundos eu te falo. Isso. Aí, Vai. simplesmente, eles estavam ali, aí eles falaram assim, aí sentiram uma mão nas costas. Falei assim, você está me segurando? A Maria falou para o Não? Zezinho, mão aqui, mas quem está pondo a mão na gente? Não sei quem está pondo a mão na gente. Eu não vou Quem que olhar para trás. vocês acham? Quem que acha que tinha uma mãozão? E eles olharam assim meio de ladinho, tinha uma unha enorme e estava brilhoso. O que Era o que era? Saci? Não, nem olharam, saíram correndo de novo. Ai, que medo! Saíram correndo. E o que que perceberam? Era o tal do bicho-papão. Já viu falar do bicho-papão? Morro de medo do bicho, Né? Que papão. aparece à noite, né? Aquele bicho-papão que gosta de comer criança, isso, aquilo. E simplesmente eles correram e para outro embaixo de uma árvore e ali suspirou, suspirou. E aí, de repente, escutaram um outro barulho. Um barulho parece de uns passos que estavam chegando, mas não enxergava nada porque estava de noite, estava escuro. E aí olharam ali, olharam e simplesmente quando viram um bicho parecendo um homem, magrelo, seco, e eles olharam com aquele, não, não vou ficar aqui, vamos correr de novo. E corre de novo pelo cemitério. E corre do cemitério. E simplesmente era o que? O corpo seco. Já ouviu falar do corpo seco? Deus me Aqui livre, morro de medo. do corpo seco. Diz que é um corpo seco aí, né? Que era um homem muito ruim mesmo. E era tão ruim que nem o inferno quis o homem. E o Ficou homem virou o seco corpo no mundo pairando. ficou pairando pelo mundo. Pairando. Aí encontraram no meio do caminho, no meio das árvores, um bichinho estranho. Ele tinha uma perna torta, o pé para trás. O que era o pé para trás? Conheço esse, hein? Esse você conhece? Ele era verde? Qual que é? Oi? Ele era verde? Ele era verde, né? Cabelo vermelho? Isso! E aí eles Curupira! aproximaram do Curupira, acharam estranho, começaram a bater um papo, conversaram e falaram que tinha muito bicho ali, que eles estavam com medo. Tal. O Curupira falou assim, faz parte, eles andam aqui mesmo, não precisa temer. Tal. O que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos procurando o tal do Saci, né? E a gente não consegue achar o Saci. Aí o Curupira explicou, olha, o Saci se pega
com um cesto, você precisa ter um cesto, uma peneira, e aí precisa de uma garrafa, e dessa garrafa e a peneira você precisa também ver um redemoinho. Então Uhum. precisa. É que eu não estou aqui com meus instrumentos, né? Se eu soubesse que ia contar a história, eu trazia os meus instrumentos aqui. E simplesmente assim se pega o saci. Ah, Uhum. então tá bom. Vamos lá. E eles foram lá correr atrás desse tal do redemoinho, procurar onde que tem redemoinho ali. Aí, de repente, o Francisco ficou encantado com uma moça que estava ali perto e ele foi levando. E aí, a Maria viu também um moço muito bonito e foram atrás do moço e da moça. O Zezinho, nosso caipirinha, perceberam que os dois, cada um estava indo para um lado. E ele falou: O que está acontecendo? Onde vocês estão indo? O que vocês estão vendo? O que você acha que eles estão vendo? Será que eles estão vendo o Saci? Não, Acho era que o não. Boto Cor-de-Rosa e a Yara. Os A dois estavam, cada Yara, um eu amo a encontrou. Yara. Então, o nosso amigo Zezinho fez barulho, fez uns gritos, e aí despertaram. Nossa, a gente já estava indo na onda. Aí o rapaz virou Boto, foi embora, e depois a Yara também seguiu o seu rumo pelo rio. E Todos aí os eles. Nossa, personagens, assim, do folclore perfeito! brasileiro. Olha só. E aí, já estavam cansados, já não estava chegando meia-noite. E falou assim: já está meia-noite, não tem nada de redemoinho, a gente está perdido. Aí simplesmente apareceu, né, o redemoinho. Eles viram, aí pega a cesta, pega a peneira e a garrafa e foram, cataram lá e colocaram dentro da garrafa, conseguiram pegar o tal do bendito saci. Eu tenho saci, tá em casa, sabia? Tá Aqui na em sua casa eu tenho. casa? Tá lá no meu ateliê. Eu tá lá preso. Tem na Eu vou garrafa. querer ver depois. Ah, eu vou mandar depois uma foto para você do nosso Quero saci que a gente conhecer. pegou. O Francisco pegou e me deu depois, né? Falou assim: olha, fica aí Hum. com o saci, a gente não quer. E é engraçado, porque onde eu vou, ninguém tem coragem de pegar o bendito da garrafa. Todo Eu mundo tem tenho medo de medo. saci. Eu tenho E aí medo. levaram o saci para a nossa amiga Cuca em cima da hora. Meia-noite, quando deu as badaladas. Tom, tom. Simplesmente aí eles levaram a Cuca. Ah, que beleza, vocês trouxeram essa. Então pode ir embora, vai embora. Você fica me atrapalhando aqui. Ah, o saci vai me ajudar aqui. E os, ó, perna para quem tem, os nossos amiguinhos, ó, sumiu. E falou Jesus. assim: eu não vou ficar nesse critério aqui, não. E simplesmente essa é a história, né, dos contos assombrados. É claro que eu estou resumindo, claro que é uma apresentação, é um espetáculo que eu uso, né? E Sim, simplesmente. E adorei. aí, Quem quiser saber mais, compra o seu livro. sim, pode comprar. Tenho dois aqui, ó. Adoro. Olha lá, gente. Tem onça pintada também, tem máscara para se proteger, tem tudo. Tem máscara? Põe a máscara pra gente. Olha, máscara Sonhos de Francisco, Com os né? seus Aqui, personagens. ó. Uau, tá muito chique. Para criança Uau. Olha lá, gente. proteger, não ter Se cuida com perigo, né? máscaras e Nada de coroa, histórias. nada de coroa do vírus, não, viu? É Só isso usar a aí, máscara. máscaras e histórias. Marcelo, 20 segundos, muito obrigada, deu certíssimo. Deu em cima da hora. Muito Ó, bom. boa Muito noite. obrigado. Um Muito obrigada a beijo, um todos, abraço. principalmente a você. Ah, eu que agradeço aí a todo mundo, quem participou. Segue lá, manda mensagem.